Na aula anterior, então, a gente já aprendeu a fazer todas as configurações, já aprendemos também a criar o nosso catálogo, né? Já criamos nosso catálogo aqui, já colocamos a pastinha aula 1, que a gente vai fazer o nosso primeiro teste, né? E colocamos todos os nossos 4 pacotes aqui. E agora vamos fazer um simulado, ó. Vamos lá no nosso pacote, né? No nosso pacote não, lá no nosso Visual Studio. Vamos ver os nossos pacotes aqui, eu tenho 4 pacotes. Vamos supor que esses 3 primeiros, ó, o 19, o 20 e o 21, eu quero que ele rode, por exemplo, às 10 horas da manhã. Então eu vou configurar esses 3 para rodar às 10 horas da manhã. E esse outro aqui a gente coloca outro horário aleatório, né? Coloca à tarde, por exemplo. E aí eu vou criar um a um deles, né? Por exemplo, e depois a gente vai ver a importância de ter criado esse pacote aqui, onde executa tudo de uma vez. Porque eu vou ter que criar um a um, né? E configurar as horas dele. A gente vai configurar um primeiro, e aí você vai ver o tempo que demora, as configurações ali, e você teria que repetir isso 3 vezes, né? Sendo que aqui a gente vai fazer uma vez só. E geralmente você não vai ter só 4 pacotes, você vai ter ali 10, 15, 20, e depende ali do porte da empresa, do projeto que você está trabalhando, né? Então já vamos lá para criar a nossa job e cravar ali os horários que vai rodar tudo isso para a gente, tá bom? Então vamos lá, essa parte de catálogo aqui, ó, por enquanto eu vou fechar essa pastinha, lembrando que eu já conectei, né, no nosso servidor aqui, estou conectado na instância, e vamos nessa parte de SQL Server Agent. Lembrando que ele tem que estar ativo, tá bom? Tem que estar ativo. E outra coisa também, é importante você saber que aqui a gente está rodando a nossa máquina, no meu computador, né? E se eu, por exemplo, eu coloco para rodar 10 horas da manhã, se meu computador estiver desligado, ele não vai rodar, ele depende ali de ter o servidor rodando, né? No caso, a minha máquina física rodando. Quando a gente fizer essa configuração, você vai fazer a configuração no servidor, né? Vai ser na máquina ali do servidor. Então, essa máquina não vai, o servidor não vai desligar nunca, certinho? A gente vai fazer no servidor. Que a gente está fazendo para aula para você aprender a configurar. Mas você não vai fazer na sua máquina local, né? Porque se você desligar, ela não vai rodar. É só para teste, tá bom? Então, a gente vai fazer tudo lá no nosso servidor. Agora, se on este, a gente vai abrir as pastas, né? Se você abrir aqui, der um maisinho aqui, né? Você vai ter todas as pastas aqui. E aqui já tem uns trabalhos padrão da job, né? Então aqui é tranquilo, não precisa de mexer. Você vai clicar nessa pasta aqui de trabalhos, com o botão direito, né? E novo trabalho. A gente vai configurar o nosso novo trabalho ali, você pode dar os nomes, né? A gente vai criar as etapas e também vai agendar, tá bom? A gente vai fazer tudo no menu aqui, ó. Geral, vai criar a etapa e vai ter também as nossas agendas. Então nessa primeira tela a gente já vai dar um nome para ele aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Executa teste. É o nosso primeiro job, né? Então executa teste. Não clique no OK não, eu já cliquei ali, ele já fechou, né? Então eu vou clicar aqui, ó, na próxima de etapas. Agora a gente vai ter a nossa etapa, né? Qual que é o processo que a gente quer que executa, onde que está localizado, a gente vai mapear isso tudo certinho. Então vamos aqui, ó, clicar em novo, tá bom? Então de novo, né? Eu vou criar essa nova etapa. Ela vai demorar um pouquinho e abrir uma nova janela pra gente, tá bom? Então agora sim, eu vou dar o nome dessa etapa. Vai executar o quê? Vai executar, por exemplo, lá no nosso pacote, executar o pacote 21, um pivot, né? Então vou colocar 21 não, 19, né? É só o nome aqui, ó, vou colocar executa 19, um pivot. Vou colocar um nome qualquer aqui. Pode ser esse nome avacalhado aqui mesmo. E qual que vai ser o tipo, né? O tipo de execução. A gente vai abrir a caixa de seleção e você vai procurar aqui, ó, por Integration Service, aqui, ó, SQL Server Integration Service Package, que é o nosso pacote que a gente mapeou lá no nosso catálogo, tá bom? E que vai mostrar, né, qual que vai ser a origem. Vai ser o nosso catálogo SYS, que foi o que a gente criou aqui, ó, catálogo SYS Integration Service. E o servidor, você pode abrir aqui, ó, no browser, ele vai abrir uma lista para você. Ou então, se ele não abrir, é que aquele browser lá na configuração está desativado. E aí você pode digitar o nome do servidor aqui também, né? Fechei aqui que ele deu uma travadinha no nosso browser ali, então não pesquisou, né? Então vou pegar manual aqui o nome do nosso servidor. Vou dar um Ctrl C aqui, vou botar lá na nossa caixinha aqui, né? E vou dar um Ctrl V no servidor, tá bom? Foi o que a gente configurou. E qual que vai ser o pacote, né? Lá do nosso catálogo SYS, qual que vai ser o pacote? Vou abrir ele aqui, ó, e vai aparecer pra gente o nosso catálogo. E aqui eu vou navegar, né? O nome do nosso catálogo a gente deixou padrão e tem aqui a pastinha do aula 1. Então eu vou abrir aqui e vai aparecer pacotes externos, que é a nossa pastinha, e vai aparecer todos os nossos pacotes aqui, né? Então primeiro o que eu vou fazer? Eu vou configurar esse pacote, ele vai rodar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, só o 19 primeiro. Então vou configurar ele, beleza? Selecionei o pacote, eu vou clicar em OK. Ele vai fechar, né? Validar. E agora a gente vai para a próxima configuração. E aqui ele já validou a etapa, né? Qual que vai ser a etapa não, qual que vai ser o nosso processo. Então ele já rodou, vai ser esse pacote, a gente configurou tudo. E agora vamos na parte de agendas, onde a gente vai agendar que horas que esse pacote vai rodar automaticamente, né? Lembrando que vai ser feito no servidor, né? Se for na sua máquina e você sair e desligar o computador, ele não vai rodar, beleza? Então, em agendas eu vou fazer novamente, ó, vou colocar em nova. E aí eu posso dar renomear aqui, né, para o nome dessa agenda. Então a agenda vai ser, sei lá, vou colocar aqui, ó, 10 horas, que ele vai rodar 10 horas, né? O tipo,
Pode ser recorrente, você vai habilitar aqui e você vai poder colocar, né? Roda uma vez só, no nosso caso vai ser recorrente. Então ele vai estar habilitado, né? Tá aqui, ó, você pode habilitar e desabilitar, ele vai ser recorrente, quer dizer, ele vai rodar toda vez que eu escolher aqui embaixo, né? Qual que vai ser a nossa frequência de recorrência. Então aqui em ocorrência eu posso escolher semanalmente, mensalmente, diariamente, né? Vou deixar mensalmente, a gente pode escolher, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não vai rodar não. E essas horas aí você vai definir com a empresa, com o pessoal do TI, quem é responsável aí, né, para essa gestão do servidor, então aí vai ser tranquilo. Se você quiser também, ó, colocar mensalmente, uma vez no mês, né, ele vai rodar. Tem também aqui, ó, diariamente, então ele vai rodar todo dia, pode repetir ele várias vezes no dia, né, então esse pacote eu quero ele mais atualizado. Então você coloca ele para rodar, sei lá, no dia aí 2 vezes, aí você coloca a frequência e o horário aqui tranquilo também. Vamos deixar semanalmente aqui, né, de segunda a sexta, igual a gente viu aqui, e eu posso colocar o horário aqui, ó, 10 horas, tá bom? Então, toda vez, nessa frequência, né, na recorrência, toda vez aqui na semana, menos sábado e domingo, eu vou colocar ele sempre para startar 10 horas. No caso, ele vai rodar sempre a esse horário aqui, tá bom? E aí você pode determinar aqui também a duração, né? Tem aqui, ó, uma data de início e aí você pode colocar também uma data fim. Se você não colocar data nenhuma, ele vai rodar até você desativar ele manual ou então se você fizer alguma configuração. Ou então você pode determinar, não, quero que ele rode todo dia até o final do mês, até o mês subsequente, sei lá, e você escolhe aqui, tá bom? Vou deixar sem data aqui. E aqui embaixo também você pode recorrer, né? Ocorre a cada, vamos supor, 24 horas. Aí começa, vamos supor, meia-noite vai até 6 da manhã, né? 06, coloca aqui, ó, 0000, por exemplo. Então, essa agenda ele vai rodar os pacotes que tiver lá dentro, né? A gente vai fazer uma configuração avançada e pode ter essa recorrência também de horário determinado. No nosso caso, eu vou deixar, ocorre uma vez, né? Então, toda vez, todo dia, menos sábado e domingo, às 10 horas ele vai atualizar para mim. Sem data de término também, eu vou clicar aqui no OK. Beleza, feitas essas configurações, tem mais configurações de alerta, notificações, são configurações mais avançadas, a gente não precisa de olhar isso por agora, tá bom? Então aqui, ó, nossa job está criada, eu vou clicar no OK, ele vai validar, né, ver se está tudo certinho e vai criar para a gente, ó. No SQL Agent aqui nessa pasta, já criou, ó, executa teste, tá bom? Então, se você quiser, por exemplo, deletar, você pode clicar com o botão direito, deletar, né, excluir ela, essa parte, se eu criei errado. Então, você pode dar duplo clique nela novamente, e aí você consegue acessar todas aquelas etapas, né? Ah, não gostei desse nome, você pode alterar as etapas aqui. Então, posso entrar em cada etapa aqui, ó, novamente, né, e editar ela. Então, eu cliquei na etapa que eu quis e posso clicar em editar. Eu posso excluir a etapa também ou inserir uma nova, né? Então, fechei aqui novamente, né, que eu dei duplo clique, eu posso clicar em editar, ela vai abrir, você pode editar todos aqueles pacotes, aquelas coisas todas que a gente viu. Você pode alterar o arquivo aqui também, né, o arquivo não é esse, é outro. Então, beleza. Feito isso, ó, vou clicar aqui, ó, em OK. Então, agora sim, tudo certo, né, tudo configurado, a gente vai testar o nosso servidor. Lembrando que ele vai rodar todo dia às 10 horas, né, mas a gente vai testar manual aqui, tá bom? Nossa tarefa job. Eu fiz aqui, ó, um select asterisco pronto da nossa tabela, um pivot, que está relacionada a esse processo que a gente criou, né? Que é o processo 19 aqui. O que ele faz? Ele carrega lá a nossa tabela e deixa nesse formato aqui, tá bom? A gente fez isso em aulas anteriores. Eu vou deletar essa tabela, tá bom? Vou deletar ela aqui, beleza? E vou dar um select novamente de tudo aqui. Lembrando que eu coloquei no use exemplo, né? Que é o nosso banco de dados, fiz um select de tabela. Agora não tem nada. Se eu rodar essa tarefa aqui, ó, no caso ela ia rodar automaticamente às 10 horas, né? No caso eu vou rodar manual só pra gente testar. Vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, iniciar trabalho. Ele vai rodar a nossa job, né? Vai vir aqui, vai pensar um pouquinho, ele vai configurar e vamos ver se vai funcionar. Está executando, vamos esperar ele carregar, né? Então a gente não está mais dando play lá no Visual Studio. Tudo isso vai ser feito automaticamente. A gente está dando play manual aqui, mas é só para a gente testar, tá bom? Vou fechar aqui. Se eu der um select novamente aqui, ó, da nossa tabela, ele já vai ter carregado certinho. Então quer dizer que a nossa job, né, o nosso trabalho, a nossa recorrência está executada com êxito. E agora eu vou mostrar para vocês por que a gente criou aquela estrutura de trabalho, né? Olha para você ver. No nosso exemplo, o que eu teria que fazer? Esses 3 projetos aqui, do 19 ao 21, teria que fazer o quê? Ele teria que rodar às 10 horas da manhã. Eu configurei somente o 19, eu teria que fazer a mesma coisa, né, lá para os 2. Então eu teria mais um projeto aqui, executar, por exemplo, o projeto 20, e aqui, ó, ia ter uma lista extensa, né, para mim apontar os 3 projetos aqui. E a gente vai fazer o quê? A gente vai otimizar isso fazendo o nosso gatilho de execução, que é o que eu falei com vocês. A gente vai unir os projetos, né, a gente vai criar tarefas, né, vou abrir aqui, ó, eu já estou nessa pasta gatilho de execução, e abrir um pacote qualquer que a gente fez aqui, ó. Executa de 0 às 6 horas da manhã. Por exemplo, eu criei esse nome só para fazer uma referência, né? A gente vai alterar ele agora também. Então, dentro desse pacote aqui, ó, dentro desse pacote que a gente criou na aula anterior, eu criei o quê? Um container de sequência, onde eu mapeei os projetos, né? Os processos, né? Então, eu mapeei aqui 3 processos, 3 pacotes que eles vão executar. Então, dentro de somente um, ele contém o quê? Na verdade, ele contém
3 projetos de execução. E a gente vai mapear somente um agora, e não mais esses 3, né? Então, eu posso fazer isso lá no nosso agent. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou excluir esse projeto aqui de 10 horas, né? Que a gente fez na aula anterior. Eu vou excluir ele aqui, beleza? Só para a gente não perder o raciocínio ali. E agora sim, ó, esse processo vai executar às 10 horas. Então, eu vou clicar com o botão direito e renomear. Então, apertar um F2 aqui, né? Vou colocar aqui, ó, executa. Então, eu vou renomear aqui, ó, para executa. Vou colocar aqui, ó, às 10h. Beleza? Vou renomear. Vou validar para todos aqui. Beleza? Ele carregou certinho. Agora eu tenho somente um pacote. Que dentro desse pacote ele vai fazer o quê? A sequência que vai rodar 3 pacotes ao mesmo tempo, né? E aí dentro disso aqui eu posso colocar mais tarefas, né? Eu poderia colocar outro container de sequência aqui, né? Do lado. E dentro desse container eu teria vários outros pacotes que executava lá da nossa pasta, né? Então beleza, a gente vai fazer isso agora só para um, né? Eu vou colocar somente o executa às 10 horas, tá bom? Então eu posso ir lá no nosso SQL Server aqui e vir aqui na nossa pastinha, né? Eu vou excluir isso aqui, ó. Vou excluir, beleza? Então, eu fechei aqui nessa parte toda aqui e eu poderia criar uma pasta por aqui também, ó. Criar nova pasta e a gente criava e passava o nosso próximo critério. O aula 1 aqui é a nossa pasta que a gente criou, eu posso excluir ela, mas eu vou deixar ela aqui que a gente vai criar uma nova lá também, tá bom? Então, agora sim, ó, a gente criou um pacote que vai rodar o quê? Os 3 ao mesmo tempo, né? Já criei o nosso processo de executar pacote aqui. Então, o que eu vou fazer? Nesse novo projeto aqui, vou fazer o deployer dele, né? A gente fez desses 4 pacotes, agora a gente vai fazer desse aqui para a gente rodar um só. Então, agora sim, lá na nossa solução, tá vendo? Ó, gatilho de execução, eu vou clicar com o botão direito e deploy. Ou então vai ser implantar aí, né? Vou colocar deploy. Vou escolher o nosso servidor bonitinho, né? Vou colocar next aqui. Vai pedir SysSQL Server next, beleza? Nome do servidor, eu posso procurar, ou então ir lá no nosso sys aqui, ó. Nosso SQL Server. Já dá um Ctrl C aqui e já vou voltar lá, ó, rapidinho e dar um Ctrl V, beleza? Nossa autentificação vai ser do Windows mesmo. E qual que vai ser o nosso caminho? Eu vou procurar aqui. A gente já tem o nosso catálogo criado, né? Então eu posso vir aqui e criar uma nova pasta. Lembra que a gente mapeou da aula anterior? Tá vendo? Pacotes externos. Então eu vou clicar aqui nele, né? Na parte mais alta aqui. E vou dar uma nova pasta aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Exec, exec 10 horas. Beleza, renomeei. Exec 10 horas mesmo. Vou clicar em OK. Agora sim, eu crio uma nova pasta. E eu vou incluir esse projeto, né? Do gatilho aqui que a gente vai executar dentro dessa pasta lá no nosso catálogo. Então, vou clicar aqui em OK. Agora eu vou em Next, né? E deploy novamente. Vai ser aquelas mensagens, ele vai estar implantando o nosso projeto aí. Está em processo, ele daqui a pouco ele vai funcionar. Então, beleza, já implantou. Vou clicar aqui em Close, né? Vou lá no nosso SQL Server novamente. Se eu vir aqui no nosso catálogo Sys e atualizar, ele já vai aparecer aqui, ó. Executa às 10 horas. Projetos, né? Vou ter aqui, ó, gatilho de execução, pacotes. E eu não tenho mais 4 arquivos, né? Igual no outro que a gente fez, né? Vou colocar aqui, ó, aula 1, projetos, pacotes externos e pacotes. Tá vendo? Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho 4 pacotes. E aqui eu tenho somente um que roda 3, né? Ou poderia ser os 4 ao mesmo tempo, não tem problema não. Então é mais performático eu fazer o quê? Eu levar, né, somente um arquivo, do que eu ter que ficar agendando 4 horários diferentes. Eu agendo um só, que são os em comum ali, né? Todos os 3 arquivos vão rodar no mesmo horário? Então eu posso começar a rodar eles tudo junto em um pacote só. Então ele já está aqui, né? O nosso pacote já está exportado aqui para o nosso catálogo do Sys. Agora é só a gente criar um novo trabalho aqui para ele, ó. Então beleza, vamos lá criar isso. Cliquei aqui no SQL Server Agent, né? Abri a pastinha mais e vai ter trabalhos. Eu vou clicar com o botão direito, novo trabalho. Agora a gente vai fazer tudo aquilo que a gente fez, só que agora mais rápido. A gente já domina isso aqui, né? Vou colocar aqui, ó, exec, né? Exec 10 horas. Vai ser o nosso teste ali, tá bom? Você pode dar o nome que você quiser aí. Em etapas aqui, eu vou criar uma nova etapa, né? Que a gente vai mapear o nosso pacote Sys. Então, cliquei de novo aqui. Ele vai demorar um pouquinho e vai abrir a pasta pra gente. O nome do processo, né? Da nossa etapa. Vou colocar novamente aqui, ó. Exec 10 horas. Pode colocar qualquer nome, qualquer aí. E aí eu vou procurar tipo. Tipo vai ter que ser SQL Server. Vamos aqui, ó. Integration Service. Agora a gente vai mapear o nosso catálogo Sys e vamos escolher ele aqui. Ele vai abrir, né, o nosso servidor. Novamente, eu abri aquela hora, ele travou. O browser não está ativo, ele vai travar novamente. Eu vou cortar o vídeo e eu vou escrever o nome do nosso servidor aqui. Mas se você tiver com o browser ativo, ele já vai buscar a lista do seu servidor lá, né? Eu teria que ativar ele aqui. Ele travou e já voltou. Eu vou pegar o nome do servidor aqui, ó. Vamos pegar o nome do meu servidor. Vou voltar lá na pastinha e vou colar ele aqui. Tá bom. Agora ele já vai procurar o nosso pacote, né? Então vamos procurar o nosso pacote aqui. Está dentro do nosso catálogo que a gente deu o nome, né? Depois você pode
criar mais de um catálogo também, e igual pastas aqui, né? Você pode criar vários catálogos ali para setores diferentes, né? E aí você pode ter inúmeras ali organizações, e aí você vai orquestrar tudo isso aí, tá bom? É sempre muito bom você deixar tudo organizado, né? Caso você não se perca depois. Deixa tudo bonitinho, que você vai saber onde está cada coisa. Eu vou escolher nessa pasta que eu criei, né? Exec 10 horas. Vou abrir o dar um mais aqui, gatilho de execução, e olha o nosso projeto aqui, ó. Exec às 10 horas, tá bom? Então eu cliquei aqui, ó, e dei OK. Beleza? Ele vai validar e vou clicar em OK aqui novamente. Agora eu vou fechar essa parte aqui. Agora sim, ó, nosso gatilho está certinho. Se eu clicar no iniciar, ele vai rodar todos os 3 pacotes. E se eu for lá no sys novamente, né? Lembra que a gente mapeou esses pacotes aqui, ó, lá no nosso projeto? Se eu alterar qualquer coisa nesse pacote aqui, vai refletir lá quando ele rodar o nosso agent lá, né? Então eu fiz aqui, fiz a manutenção, salvei o arquivo, o que ele vai fazer? Essa tarefa que executa às 10 horas, né? Ele vai vir aqui e executar esse arquivo. Se ele tiver alterado e salvo, né? Ele já vai estar mapeado, então vai dar tudo certinho. É a mesma coisa, esse PROC-V, se eu alterar qualquer coisa aqui e salvar o arquivo, quando ele rodar, ele já vai rodar com a minha alteração nova, né? Mesma coisa, o outro pacote tem esse arquivo, então se eu alterar, quando der 10 horas, ele vai rodar já com a minha alteração. Por isso que é importante você deixar tudo, né, organizado em pastas, porque se ocorrer de ter que fazer manutenção, você já sabe onde que vai, né, a pasta certinho, não precisa de ir em cada caminho vacalhado lá, então por isso é bom você juntar tudo em um só. E também é bom por isso, né? Um exemplo, eu tenho 15 pacotes que vai rodar 10 horas da manhã. Em vez de eu criar, vir aqui, né, nesse processo aqui, e criar 15 trabalhos, né, 15 tarefas, o que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso Integration Service, crio somente um pacote que executa os 15. E aí eu mapeio e agendo somente um e não só os 15 lá, tá bom? Por isso que era importante no início, eu falei que às vezes não iria entender, né? Porque que a gente estava fazendo meio que essa bagunça, né? Só que depois vai ficar muito organizado e fácil para você. Então, um abraço e até a próxima. A gente já vem com um projeto mais avançado. A gente vai fazer um projetinho do básico ao avançado. A gente vai fazer junto ali. Desde criar a tabela, subir banco de dados, criar ali Data Warehouse, criar ali um stage. Então, vai ser muito bacana as próximas aulas. Então, até a próxima.